Antes que as águas cobrissem toda a terra, quando veio o grande julgamento de Deus sobre a humanidade, havia um homem escolhido por Deus para uma missão muito misteriosa. Ele era Enoque, descendente de Jared, conhecido não apenas por sua inteligência e habilidade nas artes, mas, acima de tudo, por sua vida justa e íntegra. Sua vida pura diante de Deus foi o motivo pelo qual ele recebeu um privilégio que nunca havia sido concedido a nenhum outro mortal. Enoque foi elevado aos segredos do céu, ao próprio paraíso onde habita o Criador. Lá, ele testemunhou os mistérios da eternidade, lugares cheios de luz e ordem, onde todas as criaturas agem de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Lá, ele viu seres feitos de luz, anjos que brilhavam mais do que o sol, e ouviu os cânticos dos querubins, criaturas que louvam a Deus sem cessar por toda a eternidade. O que foi mostrado a ele nunca havia sido revelado a nenhum outro ser humano, e foi aqui que começou a jornada celestial de Enoque, o primeiro homem na história a ver pessoalmente os 10 níveis do céu. Suas experiências foram escritas no que hoje é chamado de segundo livro de Enoque. Mas, para sua informação, o segundo livro de Enoque não faz parte da Bíblia porque foi considerado pelas antigas igrejas como um texto apócrifo. Isso significa que é espiritual e pode-se dizer que é importante, mas não é oficialmente parte do cânon da Bíblia. Acredita-se que foi escrito por volta do 1º século antes de Cristo, então é possível que tenha se originado das antigas tradições judaicas sobre o céu, os anjos e a jornada da alma. Assuntos raramente discutidos na própria Bíblia. E agora, vamos começar. O chamado de Enoque. Aos 165 anos, Enoque teve seu filho Matusalém, que se tornaria o homem mais velho da história. De acordo com a Bíblia, depois de 200 anos, Enoque viveu um total de 365 anos. Um dia, no primeiro dia de um novo mês, uma tristeza inexplicável tomou conta de seu coração. Enquanto ele estava deitado e dormindo, lágrimas correram de seus olhos, mesmo sem ele saber o motivo. E naquele momento, 2 criaturas que ele não conhecia de repente apareceram ao seu lado. Eles eram altos e majestosos. Seus rostos brilhavam como o sol, os olhos brilhavam como fogo, e de suas bocas saía fogo como se estivesse vivo. Suas vestes eram de cor roxa, as asas eram tão brilhantes quanto o ouro, e suas mãos eram brancas como a neve. Eles ficaram ao lado da cama de Enoque e o chamaram pelo nome. Enoque acordou e os cumprimentou imediatamente, mas sentiu um medo profundo. Seu rosto ficou cheio de espanto. Um deles percebeu isso, e com uma voz firme, mas calma, disse: "Não tenha medo, Enoque. Fomos enviados pelo Deus Eterno. Agora você vai subir conosco ao céu. Mas antes disso, dê ordens aos seus filhos e à sua casa sobre o que devem fazer enquanto você estiver ausente. Ninguém deve procurá-lo até que o Senhor o traga de volta." Enoque não fez perguntas. Ele obedeceu à ordem. Ele saiu de sua casa e foi ao lugar indicado pelos anjos. Lá, ele reuniu seus filhos, Sinamitu, Rahim e Gad, e diante deles, ele declarou a mensagem dos mensageiros do céu. "Ouçam-me com atenção, meus filhos. Eu não sei para onde serei levado. Não sei o que me espera. Mas lembrem-se disso. Não virem as costas para o Deus Altíssimo em troca de poderes falsos ou coisas feitas apenas por mãos humanas, pois todos os que seguem o mal enfrentarão a destruição. Que Deus lhes conceda coragem e sabedoria para viverem com temor e respeito diante dele." Depois de falar, Enoque acrescentou: "Ninguém deve me procurar. Somente quando for da vontade do Senhor, eu voltarei." E ao dizer isso, os anjos o elevaram da terra. Suas asas brilharam na luz e Enoque subiu às nuvens. A ascensão dele aos mistérios de Deus começou no primeiro nível do céu. Primeiro céu, o mar de luz. No primeiro nível do céu, Enoque viu um oceano imenso, um mar de luz e água, maior do que todos os mares do mundo juntos. Lá, ele foi levado diante dos antigos governantes das estrelas, anjos guardiões das galáxias e constelações. Ele viu 200 anjos que vigiavam o movimento dos planetas e das estrelas. Eles são os que mantêm o ritmo do universo de acordo com as ordens de Deus. Eles voam pelos caminhos também usados pelos viajantes celestiais, seres que passam entre os céus. Ao olhar para baixo,
Enoque viu grandes câmaras feitas de gelo, os depósitos de neve e chuva que são guardados por anjos poderosos. Lá também lhe foi mostrado a origem das nuvens e para onde elas vão depois de cumprirem seu papel na terra. Também lhe foi mostrado o lugar do orvalho, que parecia azeite de oliva, brilhante e perfumado, e que dá vida às flores em todo o mundo. Tudo isso está sob o cuidadoso cuidado dos anjos, que abrem e fecham essas câmaras conforme a vontade de Deus. E foi ali que Enoque entendeu que até mesmo as coisas mais simples que vemos na terra, como a chuva, a neve ou o orvalho, têm um guardião divino nos céus que ordena quando elas devem vir. Já no primeiro céu, Enoque viu a ordem de toda a criação e sabia que os próximos níveis iriam revelar ainda mais maravilhas. 2. A prisão dos espíritos caídos. Saindo do primeiro céu, Enoque foi levado ao segundo nível do céu, um lugar que ele imediatamente percebeu ser diferente. Aqui, a escuridão era mais profunda do que qualquer sombra que ele já tinha visto na terra. Não havia sol, não havia lua, e parecia que o próprio ar estava cheio de tristeza. Enquanto ele olhava ao redor, viu espíritos presos na escuridão, seres que antes eram poderosos. Agora, concluídos e aguardando o julgamento eterno, suas formas eram mais assustadoras do que a própria escuridão e seus lamentos incessantes ecoavam no ar como o grito de milhares de almas. Enoque ficou surpreso e perguntou aos anjos que estavam com ele: por que eles choram sem parar? Um deles respondeu: esses são os espíritos que se afastaram de Deus. Eles escolheram seguir seus próprios desejos e se rebelaram junto com seu líder que agora está esquecido. Então, no quinto céu, ao ouvir isso, Enoque ficou cheio de tristeza enquanto observava os prisioneiros. Alguns deles o chamaram: servo do Altíssimo, tenha piedade de nós, ore por nós. Mas Enoque respondeu: eu sou apenas um homem, como posso orar pelos anjos? Eu nem sei o que me espera, nem quem vai orar por mim. Depois daquela visão angustiante, os anjos o seguraram e o levaram para o próximo lugar, o terceiro céu, o paraíso da luz e do julgamento. Quando ele chegou ao terceiro céu, Enoque ficou surpreso e ofegou. O ambiente estava cheio de luz e beleza, uma visão que nenhum ser humano jamais tinha visto antes. Ele viu árvores densas crescendo, com frutos perfumados que brilhavam em cada galho. O ar estava com cheiro de celebração, doce, limpo e parecia cheio de felicidade. No meio daquele paraíso estava a árvore da vida, o lugar sagrado onde o Senhor descansa quando ele desce ao jardim do céu. A árvore é lindíssima. As folhas brilham como ouro e sangue, os frutos reluzem em vermelho, ouro e fogo, e suas raízes estão plantadas na fronteira entre o mundo terreno e o mundo sagrado. Dessa árvore sagrada, duas fontes fluem. A primeira flui leite e mel, e a outra óleo e vinho, símbolos de bênção. De lá, ela se divide em 4 grandes rios que fluem suavemente pelo jardim do Éden e depois por todo o mundo. Não há árvore, não há fruto, não há canto sem graça. Tudo está vivo, tudo está cheio de bondade. Ao redor, 300 anjos brilhando na luz guardam o jardim. Enquanto Enoque passava, ele ouviu o canto deles, vozes que pareciam uma mistura de canção, oração e louvor. Enoque ficou maravilhado e disse: este lugar é muito bonito. Mas as criaturas que estavam com ele responderam: Enoque, este jardim é para as pessoas que permaneceram fiéis mesmo em meio a grandes provações, para aqueles que se afastaram do mal, para os que julgam com justiça, para os que alimentam os famintos, vestem os nus, fortalecem os fracos e cuidam dos órfãos. Eles são os que vivem de maneira justa diante de Deus e o adoram com sinceridade. Mas também foi mostrado a Enoque o lado sombrio do terceiro céu. Lá há um rio de fogo que arde sem cessar. Um lugar cheio de calor, frio, sede e medo ao mesmo tempo. Ele viu criaturas acorrentadas enquanto os anjos guardiões eram severos e sem compaixão. Eles seguravam armas feitas para punição. Os gritos pareciam não ter fim, gritos ecoando na escuridão para sempre. Enoque ficou com medo e gritou: aquele lugar era terrível. E os anjos responderam: este é o destino de quem se afastou do Criador.
Eles são aqueles que se entregaram ao pecado, destruíram a natureza e fizeram o mal aos inocentes. Aqui estão as bruxas, os que espalham ódio e mentiras, os que oprimem os pobres e os que negligenciam os famintos e sofredores. Eles são aqueles que adoraram deuses feitos pelo homem, ídolos sem vida, sem fôlego, sem audição e sem visão. E agora eles enfrentam o julgamento eterno. Esta escuridão é a sua recompensa final. Depois de ouvir isso, Enoque abaixou a cabeça enquanto seus anjos instrutores o seguraram novamente e o levaram para cima, ao quarto céu, onde mistérios ainda maiores o aguardavam. Quarto céu, as estradas do sol e da lua. Ao subir para o quarto céu, fiquei maravilhado com as estradas de luz, por onde passam o sol e a lua, movendo-se como um relógio perfeito, precisos, ininterruptos e com um brilho ofuscante. Percebi que o sol era mais brilhante do que a lua, e seu movimento era tão rápido quanto o vento que nunca para, tanto de dia quanto de noite. Junto com ele caminham as 4 estrelas principais, observação rápida, principal stars, estrelas guardiãs designadas para a direção da viagem. E ao redor de cada uma delas há 1000 pequenas estrelas. Ao todo, 8.000 estrelas seguem a rota diária do Sol, enquanto 15 legiões de anjos continuam a servi-lo. Nota rápida: legião é uma grande unidade do exército, aqui significa que há muitos anjos em um grupo. Ao anoitecer, 1000 criaturas de 6 asas aparecem, lideradas pelos anjos para abrir o caminho no meio da escuridão e permitir que o brilho do sol continue. Também existem criaturas acendedoras. Elas são responsáveis por manter viva a chama do sol para que seu fogo não se apague. Também vi as criaturas maravilhosas ligadas ao sol, a fênix e o chacadre. Suas patas são como as de um leão, têm cauda e cabeça parecidas com as de um crocodilo, e o corpo brilha como um arco-íris. Eles são enormes, cada um tem 900 côvados de comprimento. Uma observação rápida: côvado é uma unidade de medida antiga. Pense nisso como um passo ou uma medida antiga do céu. E eles têm 12 asas, como os anjos, permanecendo perto do sol para levar seu calor e orvalho para onde Deus ordenar. Do leste vi o nascer do sol. Ele segue o ritmo das estações, dos meses e do ciclo do ano, dividindo com precisão o tempo do dia e da noite. Existem 6 portais ou portões de onde o sol nasce. Cada um deles tem uma largura de 61 1/4 estádios. Nota rápida: estádio é uma unidade antiga de distância. Pense nisso como centenas de metros na medida moderna. Por ali o sol passa, medido com precisão e sem falha. O sol se move por esses portões de equilíbrio e retorna pelo mesmo caminho à medida que as estações avançam. Quando a rota termina após 4 voltas do ano, o ciclo completo é marcado, então um ano inteiro se passou. Depois, meus guias me levaram para o oeste, onde há mais 6 portões alinhados com os do leste. Estes são as saídas para o pôr do sol. Tudo está alinhado com os 365 1/4 dias do ciclo solar. O sol passa pelos portões do oeste e, quando desaparece de vista, só resta um traço de luz no céu. No entanto, a coroa do seu brilho permanece diante do Senhor, enquanto 400 anjos vigiam a luz sagrada. Nesse momento, o sol desce até você. Ele entra sob a terra por um túnel secreto e descansa por 7 grandes horas durante a noite. Metade da sua viagem é feita na parte inferior, e na 8ª hora, ele se aproxima novamente do leste, trazendo de volta a luz e o calor. Quando ele sobe, seu brilho é ainda mais intenso do que o fogo. Nesse momento, a fênix e chacadre, os cantores do sol, cantam, e todas as aves do céu batem as asas como se estivessem celebrando a chegada do portador da luz. E sob a ordem do Senhor, o coral deles ecoa: o portador da luz chegou, ele brilha sobre todo o mundo. O Deus da manhã se apresenta nos raios do sol, e o sol nasce novamente para iluminar o mundo. Os raios e a luz divina brilham juntos sobre toda a criação. Também me foi mostrado como o movimento do sol é medido e como ele passa pelos portões sagrados que marcam cada hora do ano. Por causa disso, o sol é considerado uma das criações mais poderosas, com um ciclo completo de 28 anos antes de reiniciar seu curso determinado, o caminho da lua.
Depois disso, outro mistério me foi revelado. 12 grandes portões de oeste a leste, pelos quais a lua passa em seus tempos determinados. No primeiro portão a oeste, a lua permaneceu por 31 dias. No segundo também 31 dias. No terceiro e no quarto, ambos 30 dias. No quinto e no sexto, 31 dias. No sétimo, 30 dias. No oitavo e no nono, 31 dias. No décimo, 30 dias. No 11º, 31 dias. E no 12º, 28 dias, assim como entra pelo leste, a lua também retorna pelos portões do oeste para completar o ciclo. Essa rota está alinhada com os 365 e um quarto dias do ano solar. No entanto, o ano lunar tem apenas 354 dias. Por isso, há uma diferença de 12 dias. Isso é chamado de estações lunares. Essas diferenças são ajustadas em ciclos de 532 anos. Um quarto de dia é removido nos primeiros 3 anos e adicionado no quarto ano para que o tempo total fique correto e para que os 2 meses não fiquem maiores ou menores em relação aos outros. E quando o Sol termina sua jornada pelo portão oeste, ele retorna ao leste. Uma jornada circular infinita que se repete a cada nascer e pôr do Sol. Ele se move mais rápido do que qualquer vento, espírito, força da natureza ou anjo voador. Cada anjo envolvido nesse ciclo tem 6 asas e segue um padrão que se repete a cada 19 anos, dividido em 7 ciclos sagrados. No céu do meio, vi o exército dos guerreiros celestiais louvando ao Senhor com tambores e cordas. Suas vozes não paravam, tão doces e variadas em melodia, além da capacidade de qualquer língua humana. Enquanto eu ouvia com reverência, minha mente se acalmou e meu coração se encheu de paz, e mais uma vez fui guiado pelos meus protetores, subindo em direção ao 5º céu, onde aguardam o líder dos rebeldes e os arcanjos guardiões. 5º céu, os Grigori, vigilantes acorrentados. Ao subir para o 5º céu, deparei-me com um oceano incontável de seres poderosos chamados Grigori ou vigilantes. A aparência deles é semelhante à dos humanos, mas seu tamanho é ainda maior do que os maiores gigantes já registrados na história. Os rostos deles mostram sinais de cansaço, e seus olhos estão cheios de tristeza. O lugar inteiro está silencioso, sem cânticos, sem louvores, apenas silêncio. Perguntei aos anjos que estavam comigo: por que eles parecem tristes e silenciosos? Por que não há louvores aqui? Eles responderam: estes são os Grigori que se afastaram do Deus da Luz, junto com seu líder Saturnile. Alguns deles já foram lançados nas trevas do 2º céu. 3 deles desceram do trono de Deus para um lugar chamado Urban, na costa de Hilman. Lá eles quebraram seu voto sagrado. Eles caíram na luxúria da carne ao verem a beleza das filhas dos homens, e tomaram-nas como esposas. Por causa de sua transgressão, surgiram criaturas gigantes que espalharam violência e caos pela terra. Por isso, Deus impôs julgamento sobre eles. Agora eles sofrem enquanto aguardam o julgamento final no dia do Senhor. Aproximei-me deles e disse: vi seus irmãos e o resultado de suas transgressões. Oro por eles, mas a resposta de Deus é firme. Eles permanecerão na terra até o fim do mundo. Perguntei novamente: por que vocês ainda estão aqui em silêncio? Por que vocês não voltam a servir antes que a ira de Deus chegue completamente? Eles ouviram em silêncio e, de repente, enviaram uma mensagem para os 4 cantos do céu. Num piscar de olhos, 4 trombetas soaram ao mesmo tempo, altas e ensurdecedoras. Os gregorianos se levantaram e começaram a cantar juntos uma canção triste, mas comovente, uma voz que subiu até diante do trono de Deus, que parecia um lamento de arrependimento. Depois disso, os anjos me seguraram e me levaram para o próximo nível do céu. 6º céu, os guardiões da ordem. Quando cheguei ao 6º céu, vi 7 grupos de anjos que brilhavam como o sol. Seus rostos eram mais brilhantes do que qualquer luz vista na terra. Todos eles tinham aparência, vestes e comportamentos semelhantes, parecendo um exército inabalável de paz. Eles são os guardiões da ordem do céu. Eles observam o movimento das estrelas, o deslocamento da lua, o caminho do sol e o equilíbrio de todo o cosmos. Quando veem injustiça ou desvio das leis de Deus,
Eles dão ordens e orientações para restaurar a ordem. As vozes deles parecem canções de louvor, suaves mas poderosas. A cada nota, parece que o universo inteiro acompanha. Há também anjos designados para tarefas específicas. Há quem vigie as estações e os anos. Há quem seja designado para os rios e oceanos. Há quem cuide dos frutos e das plantações. E há quem observe cada folha de grama para garantir que todas as criaturas tenham alimento. Também há anjos com a sagrada missão de registrar a alma de cada pessoa. Cada ação, palavra e pensamento dos vivos é escrito diante de Deus. Entre eles, há 6 fênix, 6 querubins, criaturas com muitas asas que carregam o trono de Deus, e 6 seres alados que cantam sem cessar. Suas vozes são tão belas e poderosas que nenhum ser humano pode descrevê-las em palavras. Seu canto louva o Altíssimo, sem tempo, sem limites e sem descanso. E novamente os homens que estavam comigo à noite me mostraram o caminho para cima, para um céu ainda mais alto, o 7º céu. 7º céu, o trono da luz. Quando cheguei ao 7º céu, fui envolvido por uma luz ofuscante, como um mar de fogo e ouro. De longe, vi grandes exércitos de arcanjos com asas flamejantes, junto com forças invisíveis aos olhos, poderes, autoridades e os espíritos guardiões do trono de Deus. Lá estavam os querubins e serafins, criaturas com 6 asas que estão sempre na presença de Deus. Também estavam lá os chamados tronos, espíritos que são o assento do seu poder. Seus corpos eram feitos de pura luz e olhos. Parece que sua observação é infinita. Havia ali 9 níveis de glória. Cada um tinha um posto e um papel diferente na hierarquia do céu. Quando vi isso, meu corpo tremeu de medo e reverência. Mas os anjos que estavam comigo disseram: tenha coragem, Enoque. Não tenha medo e não fique distante. Eles apontaram para os tronos. Eram enormes, elevados acima de tudo e cercados por uma luz eterna. Por causa do meu assombro, perguntei: o que há além disso? O que se encontra no 10º céu? Eles responderam: é lá que o próprio Deus habita. Na língua hebraica, esse céu é chamado de Arabot. Nesse lugar sagrado, todos os seres celestiais se reúnem, posicionados em 10 níveis de honra, de acordo com seu grau e função. Eles estão todos lá juntos. Depois, eles retornam aos seus lugares, continuando a cantar louvores sem fim à luz eterna. Ao redor do trono estão os querubins e serafins, criaturas com 6 asas e muitos olhos, que nunca se afastam da presença de Deus. Eles permanecem lá para cumprir a sua vontade, cantando juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Enquanto eu observava tudo isso, os 2 anjos que estavam comigo falaram: Enoque, até aqui foi a nossa ordem para te guiar. Depois de dizerem isso, eles me deixaram sozinho na fronteira do 7º céu. Tremi de medo e caí de joelhos. Sussurrei: o que está acontecendo comigo? E então o Senhor enviou uma criatura radiante, Gabriel, o arcanjo. Ele se aproximou e disse: tenha coragem, Enoque, não tenha medo. Venha comigo. Você foi designado por Deus para ficar diante dele para sempre. Mas eu, tomado de extremo temor, rezei em silêncio em minha mente: Senhor, sinto que meu espírito vai me deixar de tanto medo. Confio nos anjos que me trouxeram até aqui e acredito que eles estão me levando até ti. Depois que eu disse isso, Gabriel me levantou como uma folha levada pelo vento e me levou diretamente diante do rosto de Deus. Enquanto a luz me elevava, comecei a me reconhecer. 8º céu, o céu das estrelas. Quando Enoque subiu, ele alcançou o 8º céu, que em hebraico é chamado de Muzulot. Aqui é onde se controla a mudança das estações, quando vai chover e quando a seca vai terminar. Aqui também habitam as 12 constelações ou grupos de estrelas que giram acima do 7º céu. A partir daqui, é possível ver os movimentos do universo como uma orquestra de luz que segue uma única melodia, a ordem do Criador. 9º céu, o reino das constelações. Depois disso, Enoque foi levado ao 9º céu, chamado Cocavim. Aqui residem os 12 signos do zodíaco. Cada um está fixo em sua posição no céu. A partir deste lugar,
As criaturas de Deus observam os movimentos dos planetas e estrelas como se estivessem escrevendo no ar o curso das estações, meses e anos. 10º céu, Aravote, o trono de Deus. E finalmente Enoque chegou ao mais alto de todos os céus, o 10º, chamado Aravote. Ao levantar o olhar, ele viu o rosto do Senhor como ferro recém-retirado do fogo, brilhando, flamejando e irradiando uma luz inexplicável. Nenhuma palavra pode descrever a glória de Deus. Disse Enoque: quem sou eu para tentar descrever o indescritível? Sua glória vai além do que a mente humana pode imaginar. Diante dele ecoam milhares de vozes, instruções, cânticos e as vozes dos serafins e querubins, seres de luz com 6 asas que cantam sem cessar ao redor do trono gigantesco de Deus. Um trono que não foi feito por mãos humanas. Diante da intensidade da luz, Enoque caiu de joelhos no chão. Mas ele ouviu a voz do Senhor dizendo: seja forte, Enoque, não tenha medo. Fique de pé diante de mim, para sempre. Naquele momento chegou o arcanjo Miguel. Ele levantou Enoque e o levou até o trono de Deus. Depois, o Altíssimo disse aos seus servos: deixem que Enoque permaneça diante de mim para sempre. Todos os seres ao redor do trono se curvaram e responderam: que seja feito conforme a palavra do Senhor. Então Deus ordenou a Miguel: tire de Enoque suas vestes terrenas, unja-o com o meu óleo sagrado e vista-o com roupas de glória. Miguel obedeceu imediatamente. Ele ungiu Enoque com o óleo do céu, mais brilhante do que qualquer luz, suave como orvalho, e com um aroma que traz paz. E quando Enoque olhou para si mesmo, seu corpo brilhava como os seres celestiais. Ele já não era mais como um humano. Ele se tornou um ser celestial, os livros da sabedoria. Então o Senhor chamou o mais sábio de todos nós, o arcanjo Pravil, que é o registrador de todas as obras de Deus. E Deus disse: traga aqui os livros das minhas câmaras e dê a Enoque a melhor caneta e os escritos. Ensine a ele todos os mistérios do céu e da terra. Pravil se aproximou e começou a ensinar a Enoque todo o conhecimento, os segredos do céu, dos oceanos, do vento, do trovão, do relâmpago, o movimento do sol e da lua, a rotação das estações e as leis da natureza. Ele também mostrou a quantidade de anjos e a maneira de seus cânticos. Ele revelou as leis de Deus, a linguagem usada na criação e o cântico das criaturas de luz. Depois, Pravil disse: sente-se, Enoque, e escreva todas as almas que nascerão, bem como os lugares que Deus reservou para cada uma delas para sempre. Cada espírito já estava planejado antes da criação do mundo, e por ordem do Altíssimo, Enoque sentou-se e escreveu. Ele escreveu tudo o que lhe foi mostrado e revelado. No final, ele completou os 366 livros que continham as visões e os mistérios de Deus confiados somente a ele, o chamado de Deus. Depois disso, o Senhor o chamou novamente, e com uma voz suave, mas poderosa, disse: Enoque, aproxime-se. Sente-se à minha esquerda, ao lado de Gabriel. Tudo o que você viu, tudo o que foi criado e o que acontecerá, eu revelei a você. Antes mesmo do início do tempo, eu já caminhava pela eternidade, de uma extremidade do céu até a outra. Eu coloquei o alicerce de todas as coisas. Fiz o que é visível a partir do que é invisível. E foi assim que Enoque terminou sua grande jornada pelos 10 céus. Ele passou pelos reinos da luz, pelas prisões dos anjos caídos, pelos depósitos das estrelas e pelo trono do Deus vivo. Ele viu o castigo dos rebeldes e a recompensa dos fiéis. E em cada visão, uma única verdade ecoava: Deus reina sobre tudo, tanto no céu quanto na terra. Enoque não foi escolhido apenas por sua santidade, mas para escrever tudo o que testemunhou. Um testemunho eterno, uma mensagem que atravessa todas as gerações. É um aviso, uma esperança e um convite ao arrependimento. Agora, você que está ouvindo esta história, o que você fará com esta revelação? Você vai rejeitar a verdade ou vai escolher andar no caminho da luz e da fé? O livro de Enoque não é apenas um registro de visões, mas um chamado, um lembrete da glória de Deus, do peso do julgamento e da beleza do seu plano eterno. Que todos nós escolhamos a fidelidade
para que no dia marcado possamos também ficar diante de Deus, revestidos de sua glória como Enoque,